vida cristã, isso tem a ver conosco, a vida cristã e o sofrimento. A vida cristã e o sofrimento. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, na carta de 1 Pedro, capítulo 4. Para você que vai assistir logo mais à tarde ou à noite em casa, um bom dia para você também, que Deus te abençoe, que você possa também acompanhar a lição deste dia. 1 Pedro capítulo 4, versículo de 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é por dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Glórias a Deus, essa é a carta do apóstolo Pedro, palavras do nosso Deus. Senhor, te agradecemos por esse novo dia na tua presença. Obrigado por nos trazer até aqui em paz, na tua presença. E na tua presença, Senhor, te pedimos a tua orientação, que o teu Espírito possa abrir a nossa mente, o coração, e possamos compartilhar a tua palavra para os que estão presentes, para os que estão online, que estarão assistindo em suas casas. De uma certa forma, nos abençoe e também, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, o texto ou o título da nossa lição é a vida cristã e o sofrimento. E para a gente ter uma ideia do que é a respeito do sofrimento, o sofrimento ele tem para mim duas linhas, dois caminhos. O primeiro caminho do sofrimento na vida de qualquer pessoa ou na vida do cristão, ele é físico. Dor de cabeça, dor de coluna. Pode ser um sofrimento físico, a hipertensão, a diabetes, a coluna, mas também pode haver um sofrimento moral, o desgosto, o desprezo, a aflição, a tristeza, a angústia, a decepção. Então, a vida cristã não é uma vida fácil, e ela pode ser trilhar o seu caminho. Como crentes que somos, numa linha de sofrimento físico e numa linha de sofrimento moral. E aí, Pedro vai dizer lá na carta que os judeus, eles sempre estiveram envolvidos, em algum tipo de perseguição ou algum tipo de dificuldade. Se os judeus cristãos sofreram perseguição por algum ou qualquer motivo, ou seja, de perseguição, aconteceu isso na vida deles quando Nero, o imperador, colocou fogo em Roma. E ele colocou fogo em Roma e foi pôr a culpa em quem? Na vida do cristão. Foi os cristãos, a culpa é dos cristãos. Nero pôs fogo e ele põe a culpa no cristão. E aí vem o sofrimento físico e vem o sofrimento moral.
da cidade, da localidade. Ou seja, alguns deles, lá em Roma, isso foi no ano de 64 depois de Cristo, né? Que os cristãos foram queimados vivos, os cristãos eles foram decapitados, eles foram jogados às grandes feras, foram decapitados, sofreram fisicamente, moralmente torturas, foram presos e foram levados até a morte. Essa é a história que o apóstolo Pedro, quando escreveu a carta, quando ele anuncia, por que ele faz isso? Para ajudar ao povo, a encorajar o povo, a manter o povo assim com forças na fé, para permanecerem firmes no propósito eterno de Cristo Jesus, tanto para com cada um dos servos, como também para com a sua igreja. Então a gente pode notar aqui, ou absorver aqui, que o mesmo acontecimento que houve naquela época, no ano 64 depois de Cristo, pode ser no nosso também. Nós vamos sofrer como cristãos sofrimentos de injúria, de perseguição, e hoje é o dia, né, de reverenciarmos esse dia, de proclamarmos esse dia da igreja perseguida. Há cristãos que estão perseguidos, estão sendo decapitados, famílias estão morrendo por amor, pela fé, por terem a coragem de prosseguir o Evangelho de Cristo, de não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que o Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa foi a tônica do ensinamento de Jesus para a vida do cristão, como ele, o próprio Jesus, é exemplo de sofrimento aqui na terra, por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, e para nos perdoar de todos os pecados através da salvação. E aí o autor, ele nos dá 4 situações nesta lição, a partir da carta de Pedro, em relação à nossa vida cristã e o sofrimento também. A primeira situação que ele aponta aqui é que ser cristão não nos isenta do sofrimento. Ser cristão não nos isenta. Nós aceitei a Jesus, não vou sofrer. A vida do cristão não é fácil. Exemplo é o Senhor Jesus Cristo e os demais que a Bíblia aponta também que sofreram por amor do Evangelho, por fé na palavra do Senhor Jesus. Ou seja, ser cristão não nos isenta do sofrimento. Pedro, aqui no versículo 12, está dizendo assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então este foi o conselho de Pedro. Ou seja, não surpreenda com o fogo que possa se manifestar entre vocês. Não se surpreenda, porque é natural o sofrimento. É natural como? Que a vida cristã venha a padecer por isso, venha a sofrer o ódio. O cristão vai sofrer perseguições, vai sofrer calúnia, vai sofrer ódio. É natural para com os seguidores de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer também, não devemos estranhar a presença, do sofrimento em nossa vida, mas ele também orienta nesta carta que há sempre um propósito maior, estabelecido por Deus em nosso sofrimento. Ou seja, então passamos por essa linha de sofrimento porque Deus tem um propósito de nos testar, de nos provar, de saber até que ponto nós vamos exercer a nossa fidelidade e o nosso amor para com Ele, nas provações, no sofrimento. E aí o exemplo clássico que a gente pode dar de alguns do Antigo Testamento é Jó. Jó tinha tudo. Não tinha nada que tivesse acontecido na vida dele que dissesse, está sofrendo. Mas aí foi permitido por Deus que chegasse o sofrimento na vida dele, na vida da família. Perdeu tudo, mas foi algo que foi um propósito de Deus para que o abençoasse, mas que também para que provar e testar a fé dele. Então esse foi um propósito estabelecido por Deus na vida de Jó. Esse tipo de sofrimento, como um cristão, como um servo de
fé íntegro na presença do Senhor. Temos o exemplo também de Daniel, né? Foi pego em flagrante orando a Deus porque não estava em condições, não queria, né, aceitar a proposta do outro Deus, de outra liderança. Foi jogado na cova dos leões. E ele aí cumpriu ali o propósito, não reclamou, não disse, nem comentou, nem argumentou, nem nada. Foi para a cova dos leões. E a história nós sabemos que através dessa prova, através desse amor, dessa fidelidade para com seu Deus, ele foi livre da boca dos leões. Então a gente vê que Deus estabelece o sofrimento nas nossas vidas, muitas das vezes, com um propósito maior de uma escola, para nós sabermos como vamos ser no momento de disciplina, no momento de sofrimento, como vamos ser disciplinados, porque é nesse momento de sofrimento é que vamos ter o aprendizado, é nesse momento de sofrimento que nós vamos crescer, é no momento desse sofrimento que a nossa fé vai atuar. É difícil, eu sei, eu imagino, eu sei que é difícil, mas se é um propósito na vida do crente da parte de Deus, não temos o porquê de duvidar e de pôr a nossa fé duvidosa. Então Pedro aqui está preocupado. Nessa carta Pedro escreve, né, mostrando para o povo que ele está preocupado com os cristãos, porque no meio do propósito, através do meio do sofrimento, há um propósito de Deus de provar a vida do crente, a vida do ser cristão. E aí ele dá para a gente, o autor, uma segunda situação. A primeira é que ser cristão não nos isenta do sofrimento. A segunda questão é que ser cristão no sofrimento é uma identificação com Cristo. Então, na nossa vida cristã, se sofremos, nós temos que, nesse sofrimento, saber reconhecer a nossa identificação com Cristo. E aí, no versículo 13, ele vai dizer: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exaltando. Então a gente vê aqui que é até estranho, é até difícil, estranho, no momento de dor, no momento de sofrimento, seja na área física, seja na área moral, na área psicológica, do emocional, a gente poder expressar alegria. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês essa situação de diferença. Então, ter alegria no sofrimento realmente é algo estranho, é algo que qualquer pessoa que experimenta essa experiência, a gente pode dizer que é algo raro, é muito raro isso. Então ele vai dizer que ser cristão no sofrimento é uma identificação com Cristo. E aí ele dá um subponto para a gente, ponto de dizer que alegrar-se por sofrer no nome de Cristo. Ou seja, na atualmente, isso é uma coisa muito difícil e estranha para nós na vida cristã, ok? Então a gente vê que na atualidade, no tempo, melhor dizendo, na vida de Paulo, ele fez o que fez e sofreu muito por amor ao Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Sofreu, mas porque Deus também estava com ele, testando, provando a sua fé. Porque nós sabemos na história de Paulo que ele era antes de ser cristão. Ele batia, ele é quem fazia sofrer. Agora ele é que está na experiência de ver o quanto é sofrer o Evangelho, de quanto é sofrer através de Cristo Jesus. Porque até mesmo Pedro experimentou sofrer em nome de Cristo. Em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, vai dizer assim: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Então a gente vê que as provações, elas são inerentes à vida cristã. E aí nós temos sempre aquele ditado, ou sempre a expressão,
de dizermos nas nossas palavras, nas nossas orações: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Na realidade, penso quando eu digo, se eu disser para Deus: Senhor, aumenta a minha fé, é sinal que eu estou confiando em Deus, mas que eu também estou pedindo a Ele, ou estou me preparando para que mais provações podem vir. E aí, tem que ter um cuidado nisso. Tem que ter um cuidado. Senhor, aumenta a minha fé. Tá bom, então quer dizer que eu posso aumentar a sua aprovação. Senhor, aumenta a minha fé. Tá ok, então quer dizer que eu posso aumentar a sua perseguição. Senhor, aumenta a minha fé, dá-me força. Então eu posso aumentar a sua aprovação. Eu posso enviar mais um problema para você, porque eu vou aumentar a sua fé. Então, essa expressão a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Aumenta a nossa fé, é sinal que a aprovação pode também aumentar, sermos provados pelo Senhor. E outra coisa, ser cristão no sofrimento é uma identificação com Cristo. Sim. Por quê? Porque no momento sofremos aqui, para depois recebermos o nosso prêmio. Sofremos aqui, para depois não haver mais sofrimento na vida eterna. Sofremos aqui, para depois recebermos com muita alegria e com alegria eterna o nosso galardão. Um outro subponto que ele vai dizer é que a alegria vem com uma promessa a ser desfrutada na glória futura. Ou seja, Pedro nessa carta está transmitindo lá para os cristãos uma palavra de segurança e de certeza. Lá também, na parte B do versículo 13, ele vai dizer assim: para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Então, mesmo no momento do sofrimento, a alegria ela vem com uma promessa, e uma promessa a ser desfrutada não aqui, mas na glória futura. Sofremos aqui de forma temporária. Nossa vida aqui, nosso sofrimento aqui, a nossa passagem aqui é temporária, é passageiro. Precisamos então, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, ter uma visão, ter o nosso foco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque Ele há de revelar grandes coisas para cada um de nós. E o outro ponto, outro subponto que ele nos diz é que a alegria do sofrimento revela a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Aí nós vamos ver isso lá no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então a alegria do sofrimento revela a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É a presença consoladora do Espírito Santo. É a presença confortadora, reveladora do Espírito Santo, que vai nos fazer resistir no momento do sofrimento na nossa vida cristã, dando-nos a certeza de que o Senhor é conosco, de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, seja as quais forem na nossa vida cristã o sofrimento de nossa vida. O terceiro ponto que ele nos dá são as causas reais do sofrimento da vida do cristão. Quais as causas reais do sofrimento na vida do cristão? Aí o primeiro ponto é interessante, porque nós como cristãos assemelhamos tudo o que estamos passando como provação, como um teste de Deus, mas também não é. Ou seja, nem todo sofrimento está associado à questão da fé. Nem todo sofrimento está associado à questão da fé. Ou seja, é necessário, é preciso que nós venhamos reconhecer as causas do nosso sofrimento. Sofremos por escolhas erradas. Então isso não vem de Deus. Sofremos por trilharmos caminhos que não conduzem à vida eterna, que não fazem parte do Senhor. Sofremos por escolhas erradas. Sofremos
porque temos comportamento, posturas equivocadas e erradas, caminhando contra o Evangelho e a favor do mundo. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não veio do Senhor. Então esse sofrimento nós temos que reconhecer e fazer um reconhecimento, né, de que se isso realmente é um sofrimento em questão da nossa fé, é um sofrimento em questão do amor, é um sofrimento em questão da aprovação. Como assim? Eu fisicamente, vou dar um exemplo. Eu escolhi uma profissão e por muitos anos nessa profissão foi a que eu escolhi. Se eu ia adquirir alguma coisa dela, até então eu não sabia, mas eu acabei adquirindo um problema de coluna. Você gosta, né, de um bom churrasco, de muito salgadinho, de muito refresco, de muito docinho. Aí você adquire lá no auge da vida uma hipertensão, adquire lá no auge da sua vida a diabetes e outros problemas mais, estresse, ansiedade, tem problema, né, psicológico. Aí você tem que reconhecer, tem que associar se isso é da parte de Deus ou não. Porque a gente se desgastou muito em comer salgadinho, em provar sal, em comer muito doce, muito açúcar, em fazer muito esforço equivocado, caminhar caminhos ilícitos. E aí quando a dificuldade, o sofrimento bate na nossa vida, a gente pergunta para Deus, por que isso está acontecendo comigo? Então aí não é da parte de Deus, foi você equivocadamente que colheu esse fruto, que colheu esse sofrimento. Então nem todo sofrimento está associado à questão da fé. Eu escrevi aqui, nem tudo que a gente passa, nem todo problema que nos assola é prova, é teste ou mesmo castigo. Por quê? Porque na nossa vida, cristã ou não, nós temos que ter um equilíbrio na vida. Nós temos que ter um equilíbrio. Hoje eu tenho que ter um equilíbrio de que se eu tenho dois problemas, numa cervical e numa lombar, eu vou exagerar e pegar o peso que eu não posso pegar, aí eu sou submetido a um socorro de emergência para um caso de cirurgia. Deus, por que isso aconteceu? Você pegou o peso que não podia. Então está associado a uma questão de fé? Foi um erro meu. Eu me equivoquei. Se eu sabia que eu não deveria praticar esse ato errado, por que fiz? Mas no outro subponto, ou melhor, só para terminar esse ponto, não ponha o teu sofrimento, aquilo que você escolheu, aquilo que você realizou de forma errada e equivocada, não ponha na conta de Deus. Não ponha na conta de Deus. O outro subponto que ele diz é que o sofrimento na vida do cristão, esse, quando é submetido da parte de Deus para nos provar a fé, a fidelidade, o amor no Evangelho, esse sofrimento é uma oportunidade de glorificarmos a Deus. Aí sim, esse é um sofrimento que está associado à fé. Lá no versículo 16 ele vai dizer: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aí sim, se eu for fazer um reconhecimento, se eu for fazer uma avaliação do meu sofrimento, que ele está associado à vida evangélica, à vida de um cristão, como uma oportunidade de glorificar a Deus, aí sim, eu reconheço que esse sofrimento não é da minha escolha, mas que Deus está me provando, que Deus está avaliando a minha fé. Eu não devo me envergonhar disso. Paulo também nessa mesma linha, ele vai dizer, porque foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Não somente, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus, mas nós não estamos aqui com a vida fácil de não padecermos sofrimento em nome de Jesus. Nós vamos sofrer, porque Jesus sofreu, mas Ele está conosco todos os dias, e Ele vai medir a nossa fé, Ele vai provar a nossa fé.
E Ele sabe até que ponto nós podemos ir. Ele não dará nada além daquilo que nós podemos suportar. E aí, o outro subponto, ele vai dizer: o sofrimento é um convite, o sofrimento também é um convite para nós, para fazermos uma avaliação sincera em relação à minha, à sua, à nossa vida cristã. Como foi dito ontem aqui, quem sou eu como cristão? Como eu estou com a minha vida cristã? Se o sofrimento chegou, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou me proceder? Qual vai ser a minha postura? Porque por mínimo que seja, a gente acaba nesse sofrimento falando mal, se exaltando, e aí eu procuro tomar um outro rumo. Eu acho que eu não mereço esse sofrimento, eu vou tomar outro rumo. Ou eu vou para o mundo, ou eu vou procurar uma religião, ou eu vou procurar uma outra igreja evangélica. Parece que o problema foi resolvido, mas não está. Então a gente vê que o sofrimento é um convite para uma avaliação sincera em relação à vida cristã. Mais uma vez a gente pode pautar como exemplo a vida de Jó, de Daniel, de Paulo, de Pedro, Sadraque, Mesaque e Abednego jogado na fornalha. Deus estava com ele, como assim está conosco. E por fim, o quarto ponto é que o sofrimento e a vontade de Deus na vida do cristão. O sofrimento, a vontade de Deus na vida do cristão. E aí a gente também precisa ter o cuidado, porque existem situações em nossa vida que nós não entendemos. Nós não entendemos porque passamos por essa tribulação, porque passamos por esse sofrimento, porque passamos por essa dificuldade. Por que, Senhor? E aí a gente vai lá mais uma vez rever a nossa conduta, rever a nossa postura e ver: é de Deus. Não fui eu que plantei isso, eu agora tenho que colher. É que eu comi tanto salgadinho, gostei tanto do negócio do salgado, daquela carne no churrasco, gordurinha, torresmo, gordurinha, e aí eu fiquei com a artéria entupida. Senhor, agora eu tenho que fazer cateterismo, por que eu estou recebendo? Vai comer mais churrasco, gordurinha, não tá? Eu disse para você, eu não disse para você fazer isso. É bom, é gostoso, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter um temperamento, para você não prejudicar a sua saúde. Então, o sofrimento e a vontade de Deus na vida cristã, existem situações que muitas das vezes na vida nós não entendemos, mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então esse Pedro aqui, ele ensina nessa carta, para finalizar, ele ensina o seguinte: que o cristão a sofrer por causa do nome de Cristo, ele vai sofrer injustamente. Nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer injúrias, nós vamos ser xingados, nós vamos ser maltratados, nós vamos ser injuriados de forma injusta, mas estaremos nesse contexto, na experiência, experimentando a vontade de Deus, porque saberemos que a vontade de Deus, tudo está no controle dele, tudo está no domínio do Senhor, de que nada foge das suas mãos. Aí a gente vai pensar assim: eu estou sofrendo por isso, eu estou passando por isso, mas você está botando esse sofrimento na conta de Deus, de forma errada. Meu irmão, pastor, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem por aqueles que são chamados por Deus. Foram chamados pelo seu decreto. Fomos chamados. Mas não dessa forma para sofrermos porque escolhemos de forma errada, equivocada, os nossos caminhos. Então, sofrem, conforme diz o versículo 19, por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então a gente vê aqui que Pedro estava orientando que o sofrimento e a vontade de Deus na vida do cristão é tão somente para nós confiarmos no Senhor. E a cada dia, a cada momento, nós temos que avaliar, quando o sofrimento chega na vida do cristão, se é o que eu plantei e estou colhendo, ou se esse sofrimento vem da parte de Deus.
Porque se é da parte de Deus, nós estamos sendo testados, nós estamos sendo provados pela nossa fé, até onde vamos ser fiéis ao Senhor nessa fidelidade, nessa aprovação, até quando vamos suportar esse teste, e até quando vamos demonstrar o nosso amor a Deus nesse momento de vida cristã, esse nosso sofrimento. Na realidade, o sofrimento não nos deve impedir de praticar o bem, seja qualquer que for o sofrimento, como eu disse no início, físico ou moral. Nada desse sofrimento, nada pode nos impedir de nós realizarmos o bem. Nós estaremos sofrendo afronta, injúrias, calúnia, difamação, provação, perseguição. Como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo ensinam e orientam. Mas nós devemos sempre continuar fazendo bem, devemos sim fazer as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, não escolhas contrárias da vontade de Deus. Não devemos fazer nenhuma escolha contrária à palavra de Deus. Mas sim, que essa vida passageira aqui, essa vida nossa transitória aqui, seja uma vida de absoluta confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se passamos aqui por sofrimento, seja feita a vontade de Deus. E aí a gente só tem duas razões para reavaliar isso. Esse sofrimento que eu, como cristão, estou passando é físico e moral, porque eu colhi, ou é da parte de Deus? Quando começou o nosso sofrimento? Quando que começou o nosso sofrimento? Nossos pais, lá atrás, Adão e Eva, errou, colheram, plantaram, através do pecado, e aí a partir dali veio o sofrimento. E hoje a gente tem a oportunidade de Cristo Jesus poder reavaliar isso. Se o sofrimento que eu tenho físico e moral, daquilo que eu causei, daquilo que eu prejudiquei a você, daquilo que eu fiz com o próximo, ou se o sofrimento que eu passo hoje é porque Deus está me provando, Deus está me testando, até onde a minha linha de confiança no Senhor vai, de fidelidade, de amor ao seu Evangelho. Essa é a nossa última lição. Não, última não. Essa é a nossa lição de hoje. A vida cristã e o sofrimento. E nada pode ser inerente, o sofrimento não pode ser inerente das nossas vidas. A vida do cristão não é fácil. Não é fácil. E como exemplo, a vida de Jesus também não foi. Para a honra e para a glória do nome de Deus. Ele fez a toda a vontade do Pai. Sofreu até a morte. Para tanto a todos aqui, para você de casa, que Deus também nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.